Eu fiz um trabalho durante bastante tempo com o artista plástico Gontran Neto. É um dos artistas brasileiros, dos poucos, que se enquadram na categoria, na minha reflexão, de uma pessoa resistente, que ele resistiu a vida toda para tentar fazer uma arte que fosse honesta, sincera, que refletisse o mundo que ele vivia, o que ele sentia no mundo e também que tivesse uma influência no mundo para poder transformá-lo. Ele trabalhou com Portinari, trabalhou com Di Cavalcanti, trabalhou com Clóvis Graciano principalmente, que eram artistas engajados nos anos 50. Principalmente quando nos anos 50 tinha um conflito muito grande entre a arte conceitual, a arte concreta e a arte engajada. Ele aprendeu nessa escola da arte engajada e ali ele desenvolveu a obra dele. E a partir de então, foi o único caminho que ele levou a vida toda. O que ele desenvolveu foi tentar, em cada época da vida dele, criar meios diferentes para poder desenvolver a obra engajada dele. Ele conseguiu perceber, e eu acho que isso é uma coisa notável no trabalho dele, que a obra engajada ela não é simplesmente aquela obra figurativa com a representação de um problema, de um drama, mas que a obra engajada ela pode ter vários caminhos, como, por exemplo, uma arte abstrata que faz parte de um museu coletivo contra uma causa específica. Então, ele tentou diversificar os caminhos, ou a situação da vida dele obrigou que ele diversificasse os caminhos para poder ampliar a arte engajada dele. O mais louco, assim, que o Neto passou para a gente no que se diz em técnica, e ele fala, faz como você achar melhor, você já viu tantos rostos, tantas mãos no decorrer da sua vida, e aí você pensa no que você está fazendo e tenta executar. A ideia é que quanto mais você fizesse, melhor o traço vai ficar. Mas foi muito bom, porque aí hoje em dia, depois de 12 anos de trabalho e tal, você vê alguns resultados, né? Tem característica mais estética, física, assim, né? Que é a pincelada, algumas cores e tal, onde eu coloco a minha expressão, a minha visão de mundo, a minha crítica social, todas as minhas angústias, e essa é a intenção. É utilizar as pinturas como uma imagem para que você possa fazer uma discussão em cima de um tema específico tal, e elaborar novas discussões a partir do quadro. Eu conheci a possibilidade de pintar graças ao Gontran. Ele mostrou para mim e para um grupo que eu faço parte que todas as pessoas que se interessam pela pintura podem um dia ser pintores, dependendo exclusivamente de você ser livre, fazer aquilo que você sente e de você trabalhar arduamente. Eu conheci o Gontran na luta na Fundação Santo André. A gente fez algumas exposições dele e foi através dele que eu conheci o que é a pintura. Sem o Gontran, não seria pintora. E ele deu todo o suporte para a gente montar um ateliê em 2007 na Fundação. E depois de lá, a gente também montou um ateliê, que é esse aqui, em Itapecerica da Serra. Então, a gente criou um grupo que começou a pintar espontaneamente, assim. A influência do Neto, ela é bem visível, assim, na minha pintura, porque eu passei um período aqui também no ateliê com ele e a gente ficava trabalhando junto. Então eu acabei tendo bastante influência dos traços, das cores. Cheguei aqui sem desenhar nada, não sabia desenhar. E ele falava, faz 100 desenhos. Depois você pega o primeiro e pega o último. Aí você vai ver a diferença. Ninguém nasce sabendo, não tem segredo, não existe essa coisa de gênio. É trabalho, o negócio é trabalhar. Trabalhou, tem resultado. O Gontran ele me influenciou muito nas formas, nas cores, nos temas, mas sempre deixando claro a preocupação do trabalho espontâneo. Eu tinha uma dificuldade de compreender o que eu queria fazer, como seria feito tudo isso, e conversando com o Neto, ele ainda brincou comigo, ele falou assim, você não tem que pensar no que é a venda, você tem que pensar no que te atormenta. Então o que está te atormentando? E dentro da Escola Livre aconteceu esse contato com um trabalho que ele vai além de você, né? Ele é um trabalho que é feito por algo, ou tem um porquê. Eu me reconheço como pessoa depois do Gontran. E com o Gontran, eu tive uma outra percepção do mundo, através da pintura. No quadro do Neto, sempre foi as cores, né? Que é uma coisa que aparentemente seria uma alegria, assim, né? Você olhar uma coisa e ver uma coisa colorida, uma coisa que te enche os olhos, assim, mas aí, ao mesmo tempo, ele está retratando uma questão mais dura, assim, né? Então, o boia fria, né? O trabalhador. Então, é uma coisa que consegue mexe comigo justamente por causa dessa oposição, assim, né? Tipo, você tá na alegria das cores, mas ao mesmo tempo você tá falando sobre os problemas da sociedade. Então, a arte proporciona essa liberdade de você poder falar sobre o que você quiser e representar isso como você quiser também. E aí vim conhecer o Gontran, vim saber que ele era um pintor político, retratava o povo,
A sua linguagem política vem disso, do ser humano. O humano é a parte mais importante nas obras dele, porque o ser humano é o que move o mundo. Comecei a frequentar aqui esse ateliê em 99, 2000. E toda essa imaginação que eu tinha de arte começou a se transformar. Eu comecei a entender que a arte é uma coisa muito coletiva. A importância da Escola Livre para mim foi me ensinar também o trabalho coletivo. Hoje o que eu passo é o que eu aprendi com a Escola Livre. Uma coisa que sempre me emociona na arte e nessa questão mais pictórica mesmo, assim, é você poder fazer uma reflexão, assim, né? Olhar um quadro e poder refletir sobre os vários detalhes que tem naquele espaço ali, né? Para você observar. E aí cada um vai ter a sua especificidade, assim. Quando ocorreu o golpe em 64, ele trabalhava com o pintor Clóvis Graciano. Ele era professor da FAAP. Ele foi preso 2 vezes. Não sofreu, parece, tortura física, mas a tortura psicológica. Todo mundo que é preso sofre. Então, depois que ele foi preso na segunda vez, ele percebeu que não tinha mais condição de viver no Brasil. E aí, na França, ele conheceu uma centena, pelo menos, de artistas, intelectuais, operários, todos militantes exilados, principalmente do Cone Sul. Participou de uma teia de pessoas, pensantes, militantes, que estavam exilados, longe dos seus países, mas interessados em tentar lutar contra o motivo que fez com que eles fossem exilados. Isso impulsionou que ele participasse de uma sucessão de eventos, de exposições, de atividades culturais, interessado em denunciar o tempo todo a ditadura no Brasil e na América Latina. Ele lutou pelo fim da exploração dos seres humanos, uns contra os outros. Pelo fim do capitalismo, né, para ser mais direto. Eu fiz uma série de quadros chamada A Cor dos Despossuídos. É uma série que retratava prostitutas, porque na época a minha mãe trabalhava numa boate e eu tive contato com as meninas que trabalhavam nessa boate e eu fiquei muito sensibilizada, né, com a história de cada uma delas e tal. E aí eu decidi fazer essa série. Meus quadros, eles expressam mais o sentimento que eu tenho perante aos problemas do mundo. Eu trabalhava de bicicleta na rua, eu passava pela Cracolândia direto e aquilo me chocava demais, assim, era uma situação muito pesada. E aí eu resolvi pintar a Cracolândia. Acabou que saiu uma série, né, de usuários de crack. E aí, lance de cor, meu, é um lance que é inspirado no velho mesmo. Até a gente se satisfazer com a cor que tá ali, se aquilo lá, aquilo... É muito difícil, mano. Você fazer um desenho, você vai lá, risca e tal, mas você escolher a cor para dar aquele sentimento que você está imaginando ali, meu, porque se você for ver é muito estático o meu desenho, é muito de frente, de lado e tal. Então eu tento na cor, né, meu, buscar isso daí. Toda arte é política, independente do sentido que a pessoa que está fazendo pensa, independente do que o artista está projetando. Ela vai ter um papel social, ela está no mundo e ela vai assumir uma posição. Só que tem cara que está mais engajado e menos engajado. No meu caso, no nosso caso aqui do coletivo, a gente, além de saber que a arte, por mais banal que ela seja, ela é política, a gente tem uma intenção política.